Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de português e nós vamos ver um pouquinho sobre como fazer uma carta e como preencher um envelope. Vamos lá, então? Vamos iniciar, então, com essa parte aqui, ó, do envelope, tá? Ó, essa parte aqui do envelope, toda lisinha, é a parte da frente do envelope. Então, essa parte lisinha é a parte da frente. E nós, o que que a gente deve fazer nessa parte da frente? A gente deve colocar o nome e sobrenome, né? Para quem vai, né? No caso, o nome e sobrenome, o endereço da pessoa que vai à carta, o endereço completo com o nome da rua, avenida, o nome do bairro, CEP, o estado, tá? A cidade, tudo certinho. Porque aí, quando os correios olharem para a carta, eles já sabem o endereçamento da carta, para onde que essa carta vai, tá bom? Então, essa parte aqui é a parte da frente da carta, é para quem vai, ok? Agora, a gente vai ver a outra parte da carta, do envelope, a parte de trás, ó. Essa aqui é a parte de trás do envelope e é o seu nome, tá? O seu remetente. Então, vai o seu nome e sobrenome, o endereço, né? O seu endereço completo, nome da rua ou da avenida, número da casa, do bairro, CEP, tá? Os números do CEP, a cidade e o estado que você mora. O CEP é uma numeração que todas as ruas têm, tá bom? Então, daí tem que perguntar para o papai e para a mamãe qual é o CEP da sua rua, tá ok? E é bem importante também a gente gravar, sabia, o CEP? Porque se caso acontecer de um dia a gente se perder, é só falar o CEP da rua que você mora, que daí eles já acham o seu endereço completo, tá bom? Então, ali, ó, agora, prestem bem atenção aqui, ó, na hora da gente fazer uma carta, na hora da gente escrever essa carta, né, existem alguns termos que a gente usa que, dependendo para quem vai essa carta, você pode estar utilizando termos específicos. Por exemplo, se for alguma pessoa que é bem conhecida, você pode usar esses termos como querido, como meu querido amigo, né? Caro, amigo, então, caro vizinho, meu querido amigo, isso tudo a gente pode estar utilizando na hora de escrever a carta. E quando é para alguém que a gente assim não tem muito contato, que a gente não conhece tanto, então a gente usa outros termos. Por exemplo, senhor, excelentíssimo, prezado. Ah, por exemplo, a gente quer mandar uma carta para alguém que a gente não tem quase contato. Então, prezado vizinho, por exemplo, um vizinho que a gente não tem muito contato, você quer mandar uma carta para ele, prezado vizinho. Então, assim, sempre quando você inicia a carta, você usa esses termos para estar ajudando a iniciar, então, o que você quer, o assunto que você quer abordar na carta, tá bom? Por exemplo, assim, vou fazer uma carta para a mamãe. Então, você pode começar, querida mamãe, né? Ou querido papai, ou querido irmão. Se for alguém menos conhecido, você pode começar assim, senhor vizinho, né? Então, assim, são termos de tratamento que a gente usa com aquelas pessoas, tá bom? Na hora de escrever a carta. Sempre lembrar que quando a gente vai escrever a carta, a gente tem que colocar em cima, bem lá na primeira linhazinha, no início da carta, a data, tá? Então, você inicia a carta escrevendo desta forma, tá bom? E aí, não esquecer da pontuação, das letras maiúsculas, como se fosse um textinho, tá? Tem que escrever bem corretinho para ficar bem bonito, para a pessoa que for receber essa carta, para ela entender tudo o que está escrito, tá bom? Então, na, na próxima aula, olha só, aqui, ó, a gente vê, ó, aqui tá um envelope, né, e aqui tem uma cartinha. Aqui a carta, ela está em branco, mas você depois pode escrever uma carta, tá bom? Então tá, gente. Hoje, então, a gente viu a parte da frente, a parte de trás do envelope e como estar escrevendo uma carta. Mas vocês sabiam que antigamente as cartas elas eram muito mais utilizadas do que hoje em dia?
Hoje em dia, os meios de comunicação, eles se desenvolveram muito, eles estão muito mais ágeis, né? Porque quando a gente escreve uma carta e a gente leva essa carta para o Correios, os Correios, eles demoram uns dias, né? Para entregar essa carta, dependendo para onde essa carta vai. Quanto mais longe, mais demora para essa carta chegar. Então, visto com isso, como tudo desenvolveu, né, o ser humano desenvolveu em vários aspectos, a comunicação também desenvolveu. E a carta, ela não é mais tão utilizada quanto era antigamente. Antigamente elas eram, assim, insubstituíveis na época, elas eram imprescindíveis, assim, elas tinham que existir mesmo para poder haver a comunicação. Mas agora a gente tem meios de comunicação muito mais ágeis, né, muito mais rápidos. Por exemplo, a gente tem o celular, a gente tem o WhatsApp, e com isso tudo a gente consegue uma comunicação quase que instantânea. Então é muito importante a gente lembrar que a gente ainda pode escrever uma cartinha para um amigo, para alguém da família, né? É muito gostoso receber uma carta de alguém. É muito gostoso saber que quando a gente vai lá na nossa caixinha do correio, né, lá em casa ou então no prédio, e a gente vê que chegou uma cartinha para a gente. É uma sensação muito boa. E um dia a gente pode fazer isso, não é verdade? Então, gente, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus. Não esqueçam que as cartinhas, elas devem ser feitas bem corretamente para chegar no endereço. E logo, logo teremos novidades sobre cartas, tá bom? Boa aula e até mais.